Fala pessoal, eu sou o Gomes. Hoje vamos relembrar os Vereadores de 2019. A corrida onde Leclerc, ou melhor, predestinado, venceu em Monza. Ele triunfou após segurar as Mercedes, tanto Bottas quanto o Hamilton. A Ferrari, por um lado, estava feliz, já o outro nem tanto, pois Vettel errou e terminou lá atrás. A corrida foi meio louca e o quali foi mais ainda, pois todo mundo tirou o pé. Mas é isso, o vídeo deve ser meio longo, então já vamos para o vídeo. A Fórmula 1 em 2019 tinha a Mercedes a equipe a ser batida, pois desde 2014 ela só conquistava o campeonato e vencia corridas. Mas em 2019, nas etapas até Monza, a Mercedes tinha vencido 10 corridas. Em apenas 3 corridas, que a equipe alemã não venceu. Mas na tabela após Spa, o Sir Lewis liderava. O Bottas, logicamente, era o segundo. Max era o terceiro. Vettel e Leclerc fechavam o top 5. Antes da Itália, tivemos a Bélgica, uma corrida que eu já falei aqui. Mas lá o Charlinho venceu pela primeira vez na carreira. Ele tinha uma Ferrari meio ilegal, mas isso não importa, pois vamos para casa da Ferrari. No TL1 em Monza tivemos a chuva e por isso Raikkonen perdeu o carro e batia na parabólica. Já o Sainz apenas rodava. O mesmo não acontecia com o Pérez. Já lá na curva 1, tínhamos alguns pilotos rodando, enquanto Leclerc, o novato na Ferrari, foi o mais rápido. Ele fez o tempo de 27.9. Já as McLarens foram o segundo e terceiro. Mais tarde no TL2, tivemos a pista seca e vimos o Norris homenageando o lendário Valentino Rossi. E depois o Kvyat fritava o pneu. Mas no final, o Leclerc foi de novo o mais rápido, agora com 20.9. Já no sábado, tínhamos o último treino. E lá tivemos o Bottas voador. E a Ferrari, agora de Vettel, foi o mais rápido, com o tempo de 20.2. Mas após esses treinos, agora temos a classificação, no qual italiano tínhamos o Sol, alguns fãs do Hamilton e outros da Ferrari. Mas depois tínhamos a luz verde, então Q1 começava. Os carros mais rápidos só marcaram o tempo quando faltavam 12 minutos. Eles eram as Ferraris. Os donos da casa estavam de pneu médio. O Vettel foi o terceiro, já Leclerc assumia a ponta com 20.2. Mas as Renaults eram melhor, então Hülkenberg era o primeiro. Quando faltavam 8 minutos, as Mercedes faziam voltas. O Bottas foi o segundo por apenas 1 milésimo. Já Hamilton era apenas o terceiro. E depois as Ferraris voltavam. O Vettel ia para quinto, enquanto o Leclerc de médio assumia a ponta. E depois de 3 minutos seriam eliminados Grosjean, Pérez, Russell, Kubica e Verstappen sem tempo. E depois de poucos segundos tivemos a bandeira vermelha. Isso por causa do Pérez que parou na pista, pois o motor Mercedes foi-se embora. Mas depois já tínhamos a luz verde e o Q1 recomeçava. E com o tempo já encerrado, o Grosjean ia para P11, Magnussen para oitavo. E para fechar, o Stroll ia para P12. E com isso eliminava o Grosjean. Junto com ele também foram Pérez, Russell, Kubica e o Max, que nem fez tempo. E na passagem dos Qs, vimos que o Verstappen até foi para a pista, mas logo depois o motor perdia a potência. Mas após alguns minutos, tínhamos o Q2 em marcha. Quando faltavam 10 minutos, as voltas eram marcadas. O Bottas fez um 20.0, mas o Hamilton era 3 décimos melhor e por isso assumia a ponta. Já o Vettel ia para segundo, isso por apenas 3 milésimos. Mas depois o Leclerc fazia um 19.5, então ia para primeiro. E depois vinha um replay mostrando o Kimi escapando. Mas quando faltavam 5 minutos, seriam eliminados Stroll, Norris, Giovinazzi, Gasly e o Raikkonen. E depois quando faltavam 2 minutos, todo mundo saía do box. Até que o Vettel batalhava contra o Kvyat. Mas depois o tempo se encerrava. O Raikkonen melhorava e ia para oitavo. O Stroll também ia para oitavo. O Giovinazzi melhorava, mas não o suficiente. E por isso era eliminado. Junto com ele também foram Magnussen, Kvyat, Norris e Gasly. E após 5 minutos, tínhamos a luz verde. E o Q3 italiano começava.
Na saída do box, logo no início, foi meio doido, pois todo mundo queria pegar o vácuo. E após a curva grande, já tínhamos um caos. E depois vimos que o Vettel fritou o pneu na curva 1. Mas quando faltavam 7 minutos, as voltas eram marcadas. O Vettel foi o primeiro, com 19.4. As Renaults vinham logo atrás. Já o Leclerc assumia a ponta. Ele fez 19.3. O Hamilton ia para segundo. E depois o Raikkonen aparecia no muro. O pole no ano anterior estava no muro. E por isso ele causava a bandeira vermelha. E depois no replay, vimos que ele perdeu o carro na parabólica. E por isso foi com tudo no muro. E depois na tabela de tempos, apareceu Bottas sem tempo. Ou seja, a bandeira vermelha foi dada antes do Bottas cruzar a linha. E depois de 10 minutos, a pista estava limpa. Então tínhamos a luz verde e o Q3 recomeçava. Mas ninguém foi à pista. Só quando faltavam 2 minutos que eles saíam do box. E na saída do pit foi loucura. E na curva 1 isso ia ao extremo, pois o Hülkenberg cortava de propósito. Isso só para ele perder tempo. Mas todo mundo tirava o pé. E na curva 3 estava todo mundo junto. Até que Vettel assumia a liderança. E na Ascari era correria, pois faltavam 20 segundos. E depois as Ferraris estavam roda a roda. Na parabólica, todo mundo ia junto, mas o tempo se encerrava. E apenas Sainz e Leclerc abriram volta. E depois o Monegasco tirava o pé. E o Tifosi comemorava, pois o Leclerc era pole em Monza. E quando o Percival chegou na reta, ele comemorava com a torcida. Mas após esse quali maluco, tínhamos o grid formado. Leclerc na pole, Ferrari P1 em sua casa, Hamilton em segundo. Bottas, Vettel, Ricardo, Hülkenberg, fila só Renault, Sainz, Albon, Stroll, Giovinazzi, o dono da casa fechava o top 10. E lá atrás, o Max saía de último, pois ele trocava componentes no motor. Mas após tudo isso, agora vamos para o domingo. No domingo, tínhamos o sol italiano. Mas após volta de formação, as luzes se apagavam, a corrida começava. O Leclerc largou bem e seguia na ponta. Na curva 1, o Bottas ia por fora, mas o Leclerc seguia na frente. Na saída da chicane, o Hamilton retomava a P2. E depois, mais à frente, o Hülkenberg passava o Seb. Mas na volta 2, o Seb repassava o Hülkenberg. Então voltava para quarto. Enquanto lá atrás, o Verstappen parava no box. Ele que saiu lá de trás caía ainda mais. Na volta seguinte, a outra Red Bull metia o loucaço, mergulhava e passava o Sainz. Mas depois o Carlos Sainz ia pra cima. Até que na curva 6 eles se tocavam. O Sainz escapava. Já o Sainz seguia na pista. E só na volta 6 vinha o replay, onde mostrava o Max na grama. E depois já no box trocando a asa. E quando voltava apareceu o Vettel na grama. E a decepção dos tifosi. O Stroll também voltava. E quando voltava jogava o Gasly pra brita. E depois o Vettel aparecia com a asa meio solta. E por isso depois ele parava no box. E depois vinha o replay. E vimos que o Vettel perdeu o carro. E por isso rodou. E quando voltou, o Stroll estava passando. E ele tocou no alemão. E por isso o canadense também rodava. E depois o Lance voltava jogando Gasly para brita. E na volta 9 era mostrado que o Vettel estava sob investigação. Isso por voltar de maneira perigosa para a pista. Na volta 12, o Hamilton tirava por conta da vantagem do Leclerc. E depois vinha a informação que o Vettel era punido com 10 segundos de stop and go. Na volta seguinte, o alemão já parava e pagava a sua punição. Na volta 16, o Stroll pagava a sua punição, que era o famoso drive-thru. Na volta 18, o Hamilton começava a sofrer com os pneus. E por isso, na 20, o Hamilton entrava no box. Ele colocava os pneus médios. Enquanto na pista vinha informação que o Kimi era punido com stop and go de 10 segundos. Isso por causa dele largar com os pneus errados. E depois, na volta seguinte, o Leclerc entrava no box. Ele parava e ia pros duros, diferente do Lewis. E quando ele saía, ele voltava na frente do patrão. Na volta 23, o Leclerc chegava, mergulhava e na parabólica passava o Hülkenberg. Na reta, o Hamilton vinha junto. E por isso passava o alemão.
Na freada, o Lewis ia por fora, mas o Charles segurava. Na chicane, o inglês saía melhor e ia pra cima. O Monegasco fazia outro traçado, até que o Hamilton ia por fora, mas o Leclerc se defendia. E por isso o Percival seguia na frente. E depois o Hamilton reclamava do Leclerc e sua defesa não tanto quanto legal. E depois vinha a bandeira preta e branca para o carro 16. Isso por causa da defesa dele. Na volta 25, o Leclerc fazia a volta rápida, enquanto Hamilton seguia atrás. Na 26, o Charles passava o Ricciardo, o Daniel que ainda não tinha parado. Mas na volta seguinte, o Bottas finalmente parava no box. O finlandês ia para os médios, e quando voltava, ele saía entre as Renaults. Na volta 28, o Sainz parava na saída do box, isso por causa de um pneu solto. E por isso tivemos o safety car virtual. Não demorou nenhuma volta e já tínhamos a bandeira verde. Na volta 30, o Hamilton vinha com as abertas e com vácuo. Mas mesmo assim, o Charles seguia na frente. E na 31, o Kvyat tinha seu motor fraco. E por isso ele foi-se embora. E por causa dele, tínhamos o safety car virtual. E depois já tínhamos a relargada. E mostrava o Max indo com tudo para cima do Gasly, o holandês que estava na P12. Na volta 36, o Hamilton abria asa, pegava vácuo e ia para cima. Mas o Leclerc ainda era meio... Dança, gatinho, dança. O Hamilton saía melhor, ia pra cima, por dentro, mas o Leclerc seguia na frente. E no replay, vimos que voou pedaço, e ele fritou o pneu, e por isso cortou pista. Já na volta 42, Bottas chegava um pouco no Hamilton. E na curva 1, o inglês fritava o pneu, e por isso ele cortava a pista, e fazia aquele caminho meio doido. E depois o Valtteri passava o Lewis. Na 44, Hamilton falava que os pneus já estavam no limite, enquanto o Bottas tentava chegar no Leclerc. Na volta 48, o Bottas fazia a melhor volta, e depois mostrava ele tirando a vantagem do Leclerc. Já na 50, o Hamilton entrava no box. Ele parava e colocava os macios, isso para tentar a melhor volta. E no final dessa volta, o Bottas chegava e muito, e deixava a vantagem abaixo de 1 segundo. Mas na curva 1, o Valtteri errava, então a torcida comemorava. E depois o Percival abria a volta final na Itália. O Monegasco, novato na Ferrari, já era melhor que o Vettel. Ele que quase venceu no Bahrein, mas o motor não deixou. E já na parabólica, vimos a festa dos tifosi. Ele venceu em Spa, agora vencia em Monza. Então após 9 anos, a Ferrari vencia na Itália. Mas é claro que vencia em Monza, vencia na Itália. Então a torcida comemorava ainda mais. E no rádio, o Monegasco gritava muito. You've done it! E depois no rádio ele falava em italiano. Ah, grazie mille a tutti. Siete dei grandi. Mamma mia. Não ci sono parole. E quando chegou no parque fechado, o Monegasco comemorava demais essa vitória. Ele foi para a equipe comemorar junto com eles. Aí o pessoal descarregou aqui, ó, bastante luz. E o sol tá se pondo. E por isso a iluminação tá meio ruim agora. Mas depois a Globo encerrou a transmissão. Então pós-corrida só continuou no ge.globo, o antigo globoesporte.com. E na salinha pré-pódio ninguém falava com ninguém. Só o Percival falava com a câmera. E depois os tifosi invadiram a pista. E quando o Leclerc subiu no pódio, eles faziam a festa. E após o hino monegasco, tivemos o hino italiano.
E depois a festa foi ainda maior. E lembrando que a Globo não passou o pódio e nem essa festa. Espero que isso mude para o ano que vem. Mas após essa etapa, o final foi tranquilo para o Hamilton. E em Austin conquistava seu 6º título. Mas foi esse o vídeo de hoje. E por isso deixa o like. Beleza. É isso, meus manos. Após essa sexta e sábado com Relembrando, nos vemos segunda-feira com mais vídeo no canal. Eu não sei qual é o tema, mas é isso. Desses dias, falou e fui.